Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 27 do nosso curso de História Geral e na sequência da nossa última aula, na qual nós tratamos da política europeia no século XIX e os processos históricos de nacionalismo e imperialismo, finalmente chegamos à eclosão da Primeira Guerra Mundial, que encerrará, portanto, esse período, de Belle Époque e esse período, de otimismo, da capacidade do desenvolvimento industrial e econômico europeu e desembocará então no que foi conhecido como a Grande Guerra, a guerra de maior conflito, de maior baixa, de maior custo humano até então, e que iniciará, uma nova dinâmica social que caracterizará o século XX. Pois, nós temos então uma Europa que, no bojo, da Revolução Industrial e de todas as mudanças políticas e geopolíticas que nós vimos nas últimas aulas, uma Europa que, ao mesmo tempo, está fortemente avançada do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista técnico e industrial, por outro, disputando os espaços, de mercado, de zonas de influência, de colônias ao redor do mundo, Esse movimento imperialista que, apesar de estar em vigor um concerto europeu pós-Congresso de Viena de 1815, que criou aí um período de 100 anos de paz na Europa com poucos desvios e breves desvios de guerras dentro do continente europeu, esse concerto fica cada vez mais fragilizado pelo fato de potências ascendentes que não existiam à época que esse concerto foi criado e, por outro lado, as tensões que essa nova dinâmica, de busca de expansão econômica e territorial ao redor do mundo provocará entre as potências europeias. Então, o que acontece é uma escalada de tensões, que leva a uma corrida armamentista. O medo da corrida armamentista leva ao sistema de alianças, e assim nós vamos ter uma cadeia de eventos que preparará o mapa político para realmente a eclosão de uma guerra mundial. Não apenas uma guerra que fosse hegemônica dentro do continente europeu, como existiram algumas guerras, como foram as guerras revolucionárias, como foram as guerras napoleônicas, como foram as guerras de sucessão espanhola e austríaca, como foi a Guerra dos 30 Anos, mas, mais do que isso, uma guerra que se alastrará por todo o globo por causa dos impérios coloniais e por causa dos outros atores internacionais que entraram ativamente nessa guerra, mas por causa do desenvolvimento tecnológico acoplado à duração da guerra, um custo humano e social tal qual jamais havia se visto na história mundial. Então aqui nós temos neste mapa, visualmente para nós, esse sistema de alianças se montando. Então nós temos a Alemanha emergente, a Itália emergente, o Império Austro-Húngaro, que pratica esse imperialismo interno, com a acomodação de vários povos, de várias nacionalidades. Esses impérios formam a Tríplice Aliança em 1882. Essas duas alianças que nós vamos ver, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, ou a Entente Cordiale, não foram as primeiras. Por exemplo, havia, durante o final do século XIX, uma tentativa de aliança chamada Aliança dos Três Imperadores, só para citar um dos exemplos, seria uma aliança entre a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Russo, que Bismarck fez muito esforço para manter de pé, mas efetivamente não prosseguiu após a ascensão de Guilherme II ao trono imperial alemão, mas várias outras formatações. Mas as duas que nos interessam, efetivamente as que entraram efetivamente em guerra, a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, por um lado, e a Tríplice Entente, ou Entente Cordiale, que reunia Grã-Bretanha, França e Império Russo. Essas duas alianças militares se devem
colocando em lados opostos países que estavam em lados opostos em diferentes tensões, diferentes conflitos de natureza imperialista. Então nós veremos, por exemplo, que uma das causas, as várias causas que levaram a esse acirramento das tensões, como, por exemplo, nós podemos citar a questão marroquina, né? Qual país europeu teria influência sobre o Marrocos, que se disputava, então, entre a influência espanhola, francesa e alemã, e isso gerou diversos conflitos diplomáticos. A busca por uma ferrovia Berlim-Bagdá, lembrando que a Bulgária e o Império Turco Otomano adeririam durante a guerra exatamente ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria, tentando fazer o quê? Tentando fazer uma rota comercial ferroviária, portanto, né, de alta tecnologia e, portanto, um sistema de logística barato, mas que criasse alternativas, por exemplo, às rotas de interesse da Rússia, as rotas marítimas de interesse da Inglaterra. Então, essas buscas econômicas. Aqui o trecho passaria pela Sérvia, que era aliada da Rússia e inimiga da Áustria. Então, nunca se chegou a se concretizar. Efetivamente, a parte construída foi a parte interna do Império Turco Otomano, inclusive financiado pela Alemanha, mas as tensões para se evitar a construção dessa ferrovia era uma questão diplomática importante. Da mesma forma, as sucessivas crises balcânicas, as guerras que se desenvolveu na Península dos Balcãs no final do século XIX e início do século XX, com a independência, né, de todas essas nações do Império Otomano, não apenas enfraqueceu o Império Otomano, a independência da Bulgária, né, da Sérvia, da Grécia, da Albânia, do Montenegro, mas ao mesmo tempo havia o interesse de diferentes nações para a zona de influência dessa região. Já que o Império Otomano perdeu, existia um interesse do Império Austríaco de garantir os seus interesses econômicos nos Balcãs, e a anexação da Bósnia foi uma parte importante do escalamento dessas tensões. Ao mesmo tempo, a Rússia se considerava a protetora, a mãe dos povos eslavos, por causa de semelhanças étnicas, e declarava que então ela seria a garantidora da independência, claro, para exercer ela mesma a zona de influência sobre os Balcãs. Lembrando que existe uma semelhança religiosa entre os Balcãs e a Rússia por a majoritária participação ortodoxa, né, cristã ortodoxa da população. E houve, então, diversas tensões, não apenas no Império Otomano e essas nações emergentes, mas entre as nações emergentes para definições de fronteiras e apoiadas por essas potências estrangeiras que tinham interesse nos Balcãs. Seria nos Balcãs que eu diria, né, o catalisador máximo, que efetivamente o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, mas não apenas isso. Havia, por exemplo, um interesse forte da Rússia de manter o acesso nos estreitos de Bósforo e de Dardanelos, que estou apontando aqui, o estreito de Bósforo, onde fica, né, Istambul, a antiga Constantinopla, que é acesso à Ásia, e o estreito de Dardanelos, logo aqui, são as divisas do Mar de Mármara, que é a parcela de água que liga o Mar Negro ao Mar Egeu. Lembrando que a saída da Rússia ao Mar Negro, ao Mar de Mármara, ao Mar Egeu, ao Mar Mediterrâneo e ao Oceano Atlântico é o que facilita, né, o que faz com que ela não precise fazer o caminho pelo Mar do Norte, controlado pela Alemanha. Então você tem exatamente essas rotas comerciais em disputa, o que tem muito a ver também com as rotas ferroviárias, o controle da Grã-Bretanha dos mares através da Marinha Real em uma escalada armamentista contrapôs a Grã-Bretanha à Alemanha, que o Kaiser Guilherme II, admirador da Marinha Real britânica, lançou a sua própria marinha para competir, e o desenvolvimento de não apenas navios, mas submarinos de guerra alemães seriam parte dessas tensões. Então você tem uma junção de coisas: a crise marroquina, a crise da ferrovia Berlim-Bagdá, a crise dos Balcãs, o acesso ao estreito de Bósforo e de Dardanelos,
um revanchismo francês por ter perdido a guerra franco-prussiana e perdido a Alsácia-Lorena para a Alemanha, permitido a unificação alemã, mas o próprio Império Alemão, a própria elevação do rei da Prússia a Kaiser, a imperador alemão, feito dentro da galeria dos espelhos do Palácio Versalhes. Então existia um revanchismo muito forte francês que queria, né, se vingar dessa perda. O pan-eslavismo, que queria se livrar da influência austríaca e do Império Otomano e que atraía a influência russa. O isolamento esplêndido da marinha da Grã-Bretanha, cada vez mais preocupada com a ascensão dessas potências, especialmente a Alemanha, que eram potências totalmente militarizadas e agressivas, levará então ao estopim da guerra, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. O arquiduque Francisco Ferdinando era o herdeiro presuntivo do imperador Francisco José da Áustria, e seu sobrinho, porque não havia filhos homens sobreviventes ao imperador Francisco José, perdeu tragicamente o seu filho num episódio ainda muito pouco explicado, mas efetivamente a Áustria anexa a Bósnia. Isso é encarado pelos povos eslavos como uma ingerência, né, cada vez maior da Áustria nessas potências. Havia uma tensão latente entre o governo austro-húngaro e o reino emergente da Sérvia, que considerava que a Bósnia deveria fazer parte do seu território após a sua independência. Existia o interesse do Império Austro-Húngaro em exercer influência sobre a Sérvia, que resistia a essa influência. A incorporação da Bósnia-Herzegovina ao Império Austro-Húngaro levou a uma forte reação. Inclusive, uma das formas de sair seria proposto que a monarquia dual da Áustria e Hungria se tornaria uma monarquia tríplice, Áustria, Hungria e Bósnia, e existiam planos para que o arquiduque visitasse então Sarajevo para concluir esses trâmites e então garantir, né, esse território para o Império Austro-Húngaro. Ele, em Sarajevo, é assassinado por um jovem anarquista sérvio, membro de uma organização terrorista chamada Mão Negra, e ele que chegou a ser preso, etc. Mas esse assassinato leva a uma escalada de tensões diplomáticas que efetivamente desencadeará numa guerra geral. A cadeia lógica é a seguinte: a Áustria faz um ultimato à Sérvia para exigir que as investigações do planejamento do atentado fosse feito pelas autoridades austríacas com plenos poderes de investigação dentro do território soberano da Sérvia, além de outras exigências. A Sérvia tenta atender algumas exigências do Império Austro-Húngaro, mas não todas. O Império Austro-Húngaro faz um ultimato que a Sérvia não acede, fiando-se, né, na proteção russa, enquanto a Áustria fiava-se no apoio alemão, e foi isso realmente que aconteceu, uma escalada de declaração de guerra da Áustria à Sérvia, da Rússia à Áustria, da Alemanha à Sérvia e à Rússia, da expectativa, por causa dos sistemas de alianças, que a Inglaterra e a França adeririam à Rússia, uma invasão preventiva da França pela Alemanha, para que não tivesse que dividir de dois frontes. A declaração, então, da Alemanha à França, a declaração da Inglaterra à Alemanha. Então, o palco estava realmente montado com esse sistema de alianças. Então, a Itália não honra, né, não está disposta a que questões internas austríacas escalem a ponto de se envolver numa guerra, então ela inicialmente não participa. Então, a Tríplice Aliança, que seria a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, na verdade, os participantes, que a gente chama de as potências centrais, né, os poderes centrais, são a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Bulgária, que havia tensões com a Sérvia, e o Império Otomano, né, tentando exatamente ligar-se, né, nessa questão, espremendo a questão balcânica, com várias tensões contra a Grécia, contra a Romênia, contra a Sérvia. Essas potências centrais se opõem à Tríplice Entente, a Grã-Bretanha, a França e o Império Russo, que são aderidos por diversos motivos, cada país pelo seu motivo,
a Romênia, a Grécia, a Bélgica, que tinha sido invadida pela Alemanha, por Portugal. Lembrando da antiga e eterna aliança entre Portugal e Inglaterra. Não apenas isso, mas porque esses países têm colônias na África, no Caribe, na Ásia, na Oceania, essa guerra escala para o plano mundial. E ao escalar para o plano mundial, atrai outros autores, como por exemplo o Japão, entraria do lado dos aliados, da Entente, e posteriormente também os Estados Unidos entrarão na guerra. Então nós temos dois momentos da parte efetiva da guerra. Nós temos uma guerra de mobilização, que é a guerra em que os exércitos são recrutados, mobilizados e avançam, e há o estabelecimento dos primeiros choques iniciais. Nós temos episódios extremamente sangrentos. Nós temos, por exemplo, um trauma, que é a Batalha do Somme, de 1916, que se arrastou durante longos meses e gerou aproximadamente 1 milhão de mortos em baixas só a Batalha do Somme. E após esses choques, o que se esperava que fosse uma guerra rápida, pela definição tecnológica, né, e pela alta mobilização de homens, na verdade, se torna uma guerra extremamente arrastada pela guerra de trincheiras. Então, efetivamente, no lugar do choque entre os exércitos, quando sofre-se várias baixas e é impossível vencer totalmente um lado, essa linha de embate se torna a trincheira da guerra. Efetivamente, as trincheiras são demarcadas, são cavadas, né? E o avanço é muito lento e metro a metro ao longo dos 4 anos de guerra. Então você tem efetivamente essa guerra de trincheiras que gera um custo social enorme, porque você tem que manter anos de guerra, você tem que ter o financiamento logístico dessa guerra, você tem que ter o financiamento alimentício dessa guerra. Os homens estão morrendo na guerra em vez de trabalhar, então você tem a perda produtiva, você tem que deslocar as mulheres para a linha de produção sem o know-how inicial, porque ainda não tinha integrado as mulheres ao mercado de trabalho, e será a Primeira e a Segunda Guerra que catalisará fortemente esse processo. Então você tem toda essa tensão e esse abalo do sistema europeu por causa da guerra. Então nós temos aqui um mapa exatamente dessa guerra. As potências centrais mobilizam suas tropas e efetivamente essa será o fronte, né, ocidental, será a invasão da França pela Alemanha. A Suíça mantém aqui a sua neutralidade. E no fronte oriental você tem a invasão do Império Russo pelo Império Alemão e pelo Império Austro-Húngaro. A Itália entrará na guerra ao lado da Entente, por causa das divisões territoriais com o Império Austro-Húngaro. Então haverá também forte embate, né, na divisa da Itália com o Império Austro-Húngaro. E você tem, então, aqui marcado várias dessas grandes batalhas, dessas mobilizações e o estabelecimento das trincheiras, mais ou menos nessas linhas de demarcação. A guerra prossegue, trazendo um custo muito grande. Os desdobramentos dessa guerra, a grande mudança se dá, né, já no final da guerra, quando a troca de atores, né, o Império Russo, toda a estrutura governativa do Império Russo sucumbe à guerra pela revolução interna que ela catalisa, a Revolução Russa, que nós estudaremos na nossa próxima aula, e o governo provisório e depois o governo bolchevique efetivamente celebra a paz, o Tratado de Brest-Litovsk, que inicialmente daria toda essa região ocupada pela Alemanha para o Império Alemão. Então seria uma grande vitória do Império Alemão no fronte oriental por causa da derrocada do Império Russo, mas efetivamente a exaustão se apodera dos dois lados, o Império Austro-Húngaro se esgota fortemente, o Império Alemão tenta negociar, né, quando ainda tinha uma situação mais favorável, quando ainda não tinha nenhum soldado inimigo dentro do seu próprio território nacional, quando era ele o invasor, ele tenta negociar. As primeiras negociações são rechaçadas porque seriam favoráveis à Alemanha. Posteriormente, quando os aliados ganham superioridade, especialmente após submarinos alemães atacarem navios americanos
dos Estados Unidos que faziam o comércio com as nações da Entente, os Estados Unidos entram na guerra, o que dá um reforço econômico e militar à Entente, aos aliados. Então, o Império Germânico lentamente também sucumbe, até que revoluções também internas no Império Germânico levam à abdicação do Kaiser e que o governo provisório assine a rendição, a paz de companhia. Então, você tem a rendição, né, do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro, da Bulgária e do Império Otomano. Com a rendição, você tem as consequências da guerra. E as consequências da guerra é, primeiro, uma reformulação radical do mapa da Europa. Então você tem um Império Russo que perde grande parte das suas fronteiras ocidentais, você tem o grão-principado da Finlândia se tornando um país, os países bálticos, na Estônia, Letônia, Lituânia, a formação, finalmente, depois de séculos de inexistência como Estado independente, reformulação de um Estado polonês. Você tem a formação da Polônia, inclusive, com o famoso corredor polonês para dar acesso à Polônia ao Mar do Norte. Você tem a completa a devolução, né, da Alsácia-Lorena para a França. Você tem a fragmentação do Império Austro-Húngaro na Tchecoslováquia, na Áustria, na Hungria, parte, né, dos territórios austríacos na divisa com a Itália serão cedidos à Itália. Você tem esses povos eslavos, né, que resistiram a essa influência do Império Otomano e do Império Austríaco se fortalecendo. Você tem o reino da Sérvia, que se torna o reino das sérvios, eslovenos e croatas e formará o reino encorpado que gerará futuramente a Iugoslávia. Você tem uma expansão forte das fronteiras da Romênia, né, ocupando a Bessarabia e a Transilvânia. Você tem a dissolução do Império Otomano, com a criação de protetorados, né, da Inglaterra, como, por exemplo, a Palestina, a Transjordânia, a Síria, o Iraque. Então é dessa guerra, do resultado dessa guerra, que o mapa da Europa se fragmentará de impérios em vários países, especialmente no leste europeu. Fora isso, consequências práticas, né? 9 milhões de soldados mortos, 5 milhões de civis mortos, 23 milhões de feridos, o que leva a um abalo econômico, tanto físico pela destruição, quanto das forças produtivas, quanto da falta de alocação, né, das forças produtivas em questões de desenvolvimento econômico focado apenas no militar. Então, um abalo europeu, se até a Belle Époque o continente europeu seria o protagonista econômico e geopolítico mundial, ele se enfraquece fortemente e, ao contrário, gera um estímulo internacional, né, com a participação na guerra. Você tem a ascensão dos Estados Unidos, né, que gera, né, cada vez mais ocupa esse espaço de potência internacional, que fez vastos empréstimos aos países europeus e se torna credor deles. Você tem estímulos, né, à Índia, que teve que se mobilizar para participar da guerra, ao Japão, etc. Ao próprio Brasil, que também se envolve não com homens, mas no esforço material de guerra. Então você tem um estímulo internacional em detrimento da Europa. Você tem a queda desses grandes impérios, e os impérios que ainda se mantiveram estavam fragilizados no sentido econômico. Então existe a dissolução do Império Alemão, a dissolução do Império Austríaco, a dissolução do Império Russo, a dissolução do Império Otomano, mas o Império Britânico estava fragilizado, o Império Francês estava fragilizado. Então migra-se, né, desse sistema imperial do século XIX para uma outra formatação geopolítica. Você tem a seção de fortes revanchismos. Se antes era a França que tinha revanchismo, né, contra a vitória alemã na Guerra Franco-Prussiana, agora você tem um revanchismo alemão fortíssimo, né, pela perda nessa guerra, e efetivamente esse revanchismo alemão será fortalecido pelo Tratado de Versalhes. As potências, né, vencedoras estabelecem as condições de paz no Tratado de Versalhes, que impunha aos vencidos, especialmente a Alemanha, porque ao Império Austro-Húngaro e ao Império Otomano, a consequência foi a sua dissolução. Então, né, não existia mais a entidade nacional e se fragmentou em vários países, cada um com as suas negociações à parte. Mas a Alemanha, apesar de ter perdido o território, perdido a Alsácia-Lorena, perdido o corredor polonês, manteve a sua integridade, e as punições foram muito mais no ponto de vista do custo, porque o custo foi muito elevado para os países vencedores também. E eles queriam cobrar todo o custo,
né, da vitória em cima do perdedor. O perdedor já estava em desvantagem por ter perdido e por todo o seu custo também da guerra, e seu custo, né, humano e material, e além disso teria que arcar com os custos dos vencedores. Isso gerou, né, um forte afronta o orgulho nacional alemão, que foi, né, desmilitarizado, penalizado, o que gerou uma consequência, uma crise econômica terrível na Alemanha, a desvalorização brutal do marco, né, a moeda alemã, o que nós veremos na nossa aula sobre Entre Guerras estimulará a ascensão do fascismo, que no caso da Alemanha, além de fascismo, é especialmente bárbaro, porque nazismo também. Então, as consequências da Guerra Mundial na Europa também gerará a ascensão de vários governos fascistas, como nós veremos. Então, a Primeira Guerra Mundial rompe todo esse ciclo, que era o ciclo da política europeia entre a Revolução Francesa e a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né, a Belle Époque, e inaugurará então um novo mundo, um mundo mais fragmentado, um mundo mais fragilizado na Europa, com mais atores internacionais em outros continentes, e gerará, né, o cenário econômico para as transformações do período entre guerras. Então, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal. Veremos na próxima aula a Revolução Russa, né, que foi provocada diretamente por essa guerra, e depois o período entre guerras. Espero vocês!